E galera, o tetômetro é muito simples, que nem eu disse, ele é como se fosse um RVR instalado na vertical. Só que também existem outros métodos de você calcular a visibilidade vertical, o teto, tá vendo? É muito simples, os métodos para você obter a visibilidade vertical são basicamente os seguintes. O primeiro, você pega um balão desses de hélio, ou então pode ser de hidrogênio, um balãozinho desse qualquer aí, não de festa junina obviamente, mas um balão que eles tenham lá específico, que eles sabem a velocidade de ascensão do balão, dadas as temperaturas, as pressões desse ar, que eles colhem lá na estação meteorológica de superfície, jogam numa tabela esses dados e vão ver, nessa tabela está escrito, com tal determinada pressão, com determinada temperatura, este balão vai subir com essa velocidade, porque varia. A densidade, a diferença das densidades do balão e da atmosfera é o que vai definir a sua razão de subida na atmosfera. Então eles vêm lá, pressão é X, o balão vai subir com 10 metros por segundo, só de exemplo. Vai subir com 10 metros por segundo. Aí eles pegam o balãozinho, aí tem um carinha, o maluco aqui, que é o nosso meteorologista. Eles pegam um aparelhozinho lá e ficam vendo o balão. Eles ficam lá olhando o balãozinho, usam um binóculo assim. Aí solta o balão, o maluco lá longe, pega esse balão, aí vai soltar, solta o balão. Lembra que soltar balão é crime, mas o balão meteorológico pode, obviamente, porque está regulamentado, ele tem a hora para ser lançado. Ele não é mais utilizado praticamente no Brasil, porque existem meios muito mais fáceis de ser obtidos a visibilidade, então ele quase que não é utilizado. Mas de repente um cara quer fazer um experimento, quer fazer isso, mostrar, você chega nunca viu um balão meteorológico, chega aqui, tá aqui o balão, mostrar pra você. Aí você vai lá e pergunta pra ele te mostra como é que faz isso. Então continuando, você pega lá o balão, enche o balão lá com o gás que eles têm, eu já visualizaram a tabela e solta o balão vai subir com 10 metros por segundo, que nem eles consultaram na tabela. Aí o cara fica vendo, ele começa a cronometrar, passou 1 segundo, 2, 3, 4, 5, aí depois de 5 segundos ele parou de ver o balão, quer dizer que o balão entrou na nuvem, o balão agora está dentro da camada de nuvens, né? O balão agora guardou em nuvens, como chama na aviação, né? Então ele vê, o balão demorou 5 segundos para guardar em nuvem. Qual que era a velocidade dele? A velocidade dele era 10 metros por segundo. Se ele demorou 5 segundos, então quer dizer que a nuvem está a 50 metros. Então eles conseguem, com esse balão, eles conseguem calcular qual que é o teto, eles conseguem estimar o teto, não só estimar, eles calculam qual é o teto. Eles usam o chamado balão teto. A segunda forma, além de ser um balão, porque o balão pode sofrer ação do vento, ele pode ir mais para lá, ele pode vir mais para cá, e de repente naquele lugar a visibilidade está aqui atrás está outra, né? Eles não conseguem soltar balão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então por isso esse é um método pouco utilizado, mas pode utilizar de repente, né? O segundo método é o que eu falei do RVR na vertical. Inclusive você pode fazer isso na sua casa se você souber. É o seguinte, você pega um laserzinho, põe exatamente ele na vertical, 90 graus, com o solo totalmente perpendicular com o solo, e ele começa a soltar laser para cima, laserzinho na vertical. Aí o que ele faz? O cara, ele se distancia, obviamente que numa distância conhecida desse laser, e através de um inclinômetro, que é um aparelho que mede a inclinação, que mede a angulação, ele vê qual que é o ângulo que ele vai visualizar aquela bolotinha vermelha sendo projetada nas nuvens. Então ele vê, eu sei que eu tô aqui tô a 100 metros da parada, beleza. Ele tá vendo, ele tá a 100 metros do laser, o laser tá projetando aqui na vertical. Aí através deste ângulo aqui, deste ângulo do olho dele até o pontinho nas nuvens, ele conhece esse ângulo, porque ele está olhando através do inclinômetro. O inclinômetro mostra qual que é o ângulo dele. Através desse ângulo ele consegue calcular. A gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente consegue calcular através da tangente dessas duas distâncias. Ele sabe qual que é o valor, então a tangente é o quê? Tangente é igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É um método muito simples de você calcular, medir a visibilidade vertical. Então você descobre essa altura, você descobriu o seu teto.
Muito simples, né, galera? E por último, agora sim, sem confundir, é o nosso tetômetro digital, que é o RVR na vertical. Que nem eu falei para vocês, ele é uma caixinha que realmente você não precisa ter alguém lá operando, que nem o balão teto, nem que nem o outro que você tem que olhar lá no inclinômetro, a tampa cair no chão. Ele simplesmente funciona sozinho e manda as informações direto, computadorizadamente lá para a estação meteorológica de superfície. Ele é um laserzinho que projeta o teu feixe lá em cima na nuvem. Esse traço está meio retinho, tá aqui a nuvem. Ele projeta esse laser. Aí essa informação luminosa vai ser refletida, vai ser refratada na nuvem. A porcentagem de feixes emitidos que serão refletidos pro nosso medidorzinho, esse diferencial de lasers emitidos / lasers refletidos, e detalhe, refletidos de volta para o sensor, tá? Porque ele pode ser refletido muito bem para cá, pode ser refletido para cá, ele pode ser refratado para dentro da nuvem, mas o que eles pegam? Eles pegam essa porcentagem que vai ser refletida de volta para o sensor. Aí, com base nisso, novamente, eles pegam dados de pressão, de temperatura, de umidade. Aí, então, eles têm lá as maneiras dele de calcular precisamente o teto. Esse aparelho ele faz isso sozinho, obviamente, né? Você não precisa jogar em tabela, ele é computadorizado, ele é programado para fazer isso. Beleza? É basicamente um RVR que eles colocam na vertical. E vale lembrar que esse, como ele é muito preciso, as pessoas geralmente instalam ele em vários aeroportos, ele é o mais utilizado em aeroportos, e geralmente eles usam ele junto do marcador externo ou então do marcador interno, para dar a visibilidade na cabeceira das pistas. Isso é muito importante para o cara que está vindo pousar, então ele tem que saber qual que é o teto que ele vai livrar a camada, né? Ele vai saber qual que é o teto no marcador interno. Em navegação e regulamentos nós vamos saber o que é o marcador interno, mas você já sabe, então você já está ligado ali no que eu estou falando. A finalzinha ali da pista, a pista está aqui, o cara está vindo pousar, ele vai saber qual que é o teto, qual que é a base das nuvens no segmento dele de aproximação final. Isso é muito importante. Beleza? Estamos entendidos? Vamos seguir. E galera, para fechar o nosso triângulo, nós temos a visibilidade oblíqua, que ela é muito fácil, galera. Existe um equipamento que chama SVR, significa Slant Visual Range. Ele é um equipamento que mede a visibilidade oblíqua. É importante saber que a visibilidade oblíqua existe, muita gente nem sabe que ela existe, mas é importante saber porque a gente nunca, vocês concordam comigo que a gente nunca olha para o céu ou assim, concorda? Muitas das vezes a gente utiliza 90% do tempo a visibilidade oblíqua, porque ninguém está voando com o avião assim, de repente, calma aí, temos que olhar a visibilidade, pega o avião e faz assim, pronto, agora temos a vertical, pronto, agora temos a horizontal. É vertical, horizontal, não é assim, a gente sabe que não é assim. Toda hora a gente vai olhar para o céu, a gente olha assim, a gente olha uma angulação, não 90 graus, nem 0 graus, a gente olha nesse meio. Então a gente só utiliza a visibilidade oblíqua, que ela é a mais utilizada na aviação. O piloto, quando ele está vindo pousar, ele está vindo na aeronave, ele está vindo alto e a pista está lá embaixo. Ele não vai olhar para a pista assim, concorda? Ele não vai olhar assim, 90 graus para o chão. O que ele vai fazer? Ele vai olhar um pouco para frente e um pouco para baixo. Aí a resultante desses 2 ângulos vai dar o quê? Vai dar para onde ele está olhando. A mesma coisa o cara no solo olhando pro céu. Ele não vai só olhar pro céu assim, nem só olhar pro céu assim. Ele está aqui no solo e vai olhar para cima assim, tá lá. Então a visibilidade oblíqua ela é muito importante na aviação. E esse equipamento, o SVR, o Slant Visual Range, ele é basicamente um RVR, só que ele é posto de forma oblíqua. E ele possui vários sensores que vão calcular o tempo que essa onda aqui vai ser, esse laser vai ser disparado, ele calcula esse tempo que ele vai ser disparado. Aí, quando esse laser encontrar a nuvem, ele vai bater lá na nuvem, ele vai ser refletido, ele vai ser refratado, e conforme a quantidade que for refletida de volta vai ser muito pequena, mas ele vai calcular o tempo que levou até chegar lá, e não só o tempo que foi, mas o tempo que voltou, e também a quantidade. Com base nesses 2 dados, e sabendo também o ângulo que ele foi
que ele foi disparado, eles conseguem calcular qual que é a visibilidade oblíqua. Só que no Brasil ele é muito pouco utilizado. Quase não tem, se eu não me engano, na verdade eu acho que não existe SVR no Brasil. Então a gente nem precisa se preocupar, porque provavelmente não vai cair na ANAC uma questão assim. Mas você pode achar muito bem a sua visibilidade oblíqua utilizando lá o Teorema de Pitágoras. Você sempre vai saber que a sua visibilidade oblíqua vai ser o quê? Vai ser a tangente da sua visibilidade vertical pela sua horizontal. Isso é um fato. Obviamente que você não vai fazer isso durante o seu voo. Você está voando lá, aqui está 8.000, ali está 1.000, vamos ver aqui, tangente, você não vai fazer isso, né, galera? Você está olhando para frente, está vendo, tá ótimo, você está vendo, tá 8.000, a horizontal tá ótimo, você não precisa ficar, qualquer tangente, não, você tá olhando para frente, tá vendo, tá olhando para fora, tá vendo? Tá ótimo, não inventa mais nada, beleza? Vamos seguir. E, pessoal, para encerrar nosso capítulo de visibilidade, vamos falar sobre os elementos redutores de visibilidade. Só pegar a tampinha ali que foi pro chão, calma aí. Galera, os elementos redutores de visibilidade, eles são já muito batidos, né? Nós já conhecemos quais são os hidrometeoros e litometeoros precipitantes que prejudicam a visibilidade. Nós temos tanto lito quanto hidro. Partículas de água tão leves que elas ficam em suspensão na atmosfera. Porém, mesma coisa, tem uma gotinha aqui, tem outra aqui, tem outra ali, tem outra colada, todas aquelas juntas você não consegue ver, forma um diferencial, de nevoeiro, forma justamente aquela precisamente branca, assim, que você não consegue ver através. É um método.